Bem-vindos a mais um episódio do nosso Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou a Yuka. Eu sou a Gisela. Eu sou a Maria, somos estudantes do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da UF. E hoje nós vamos falar de um tema urgente e alarmante: os incêndios. Em um ano marcado por extremos climáticos e desastres ambientais, o Brasil e o mundo enfrentam incêndios florestais cada vez mais intensos, deixando um rastro de destruição que impacta a biodiversidade, a saúde humana e o equilíbrio do nosso planeta. Só em Minas Gerais foram registrados mais de 21 mil focos de incêndios desde o início de 2024 até agosto. 2.772 apenas em Uberlândia até agora, e no ano passado foram 2.702 casos registrados, no ano todo. É visível o impacto no ar, na nossa saúde, para nós que estamos longe do foco. Mas a destruição do fogo é ainda mais assustadora para quem está de frente. E para essa conversa temos duas convidadas especiais, a Rafaela Rezende e a Elis Lopes. Bem-vindas ao Ambicast. Poderia nos falar um pouco da trajetória de vocês? Olá, sou a Rafaela. Eu sou brigadista voluntária do Parque Estadual do Pau Furado desde 2018. E hoje estou trabalhando numa consultoria ambiental. Mas eu trabalhei no parque contratada também dos anos 20, 21 e 22. E desde então, desde 2018, eu sigo como voluntária e brigadista florestal. E eu sou estudante do técnico de meio ambiente aqui da Estes, aqui da UF. Olá, eu sou a Elis, graduanda do curso do bacharelado em Física. Sou voluntária do Parque Estadual do Pau Furado, onde eu me tornei brigadista florestal voluntária em 2021. E também, aqui na UF, eu sou a representante discente da Comissão Institucional de Gestão e Educação Ambiental, a CIGEA. Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem explicar para a gente qual que é a diferença entre queimadas e incêndios? As queimadas, elas são chamadas também de queimas prescritas, que são direcionadas pelo órgão, são solicitadas pelo órgão ambiental para um produtor rural queimar numa determinada área dentro da sua propriedade. Ela precisa de ter autorização do órgão para ela acontecer. E também tem o manejo integrado do fogo, né? Que ele é feito no período correto, também com a autorização dos órgãos ambientais. Que esse manejo ele ajuda a evitar os incêndios de grande porte, por conta que ele consegue tirar a matéria orgânica que está ali naquele solo, diminuir a matéria orgânica e evita incêndios de grande porte nas estações secas. É exatamente isso. Então, os incêndios são o fogo descontrolado, né, que atinge uma vegetação ali. E ele pode ter, geralmente na época de seca, ele vai ser de origem criminosa, seja com intenção ou acidental, mas sempre com um vínculo à ação antrópica. E aí é um fogo que perde o controle, né, e a gente precisa atuar ativamente no combate. Já as queimas, né, a ideia é que elas sejam controladas e feitas com acompanhamento, até no sentido do manejo, para evitar maiores danos depois na época da seca. Certo, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre o manejo integrado do fogo. De forma prática, como que ele ocorre, como ele é feito? Então, ele é mais usado em unidades de conservações, seja ela nacional ou âmbito estadual. De acordo com as ocorrências de incêndio que acontecem, né, a unidade de conservação ela tem um estudo onde mais se ocorre incêndios ali. Geralmente é o próximo mais estradas que transitam pessoas, áreas mais antropizadas, se for divisa direta com alguma propriedade rural, que é onde acontece, geralmente. Mas aí dentro desse estudo são feitos aceros, como se fosse uma colcha de retalhos dentro da unidade de conservação, que são feitos queimas, não na mesma área e nem todo ano, num ano queima algumas áreas e no outro ano queima outras áreas que não foi queimado no ano anterior. E esse período dessa queima ela é feita na época das chuvas, quando tem algum intervalo entre dias de chuva, porque o fogo vai passar e com esse fogo, como a vegetação ainda vai estar com uma certa umidade e vai estar entre um gap de chuva, e de acordo com a temperatura correta, de acordo com a quantidade de pessoas, brigadistas também disponíveis, aceros feitos, esse fogo é colocado para que o fogo passe e não danifica a vegetação, mas ela usa de combustível a matéria orgânica ali do local. Então, esse acúmulo de matéria orgânica
no decorrer dos anos, é um combustível para os incêndios desacerbados, esses que ocorrem criminosos, que a gente acaba perdendo o controle dele. Então, se você fizer um controle dessa matéria orgânica, os incêndios, na época da seca, quando chega na unidade de conservação, chega mais lento, mais brando, é muito mais fácil de controlar, né? Então, como a Rafaela falou, o manejo integrado ele acontece nas épocas mais úmidas, porque ele se aproveita do ciclo natural de fogo do cerrado, né? Falando aqui especialmente da nossa região. Então, ele é monitorado para acontecer com o menor impacto possível e evitar os incêndios descontrolados depois na época da seca. E por muito tempo o governo brasileiro adotou uma política de fogo zero, né, onde não se utilizava fogo de nenhuma forma, e só esse ano, no início do ano de 2024, a gente teve aprovado o Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que vai finalmente dar um respaldo jurídico, né, para as unidades de conservação em específico estarem atuando de forma ativa nas épocas corretas do ano para prevenção dos incêndios, que é muito mais barato do que depois a gente ter que ficar combatendo incêndios florestais no país todo. É importante a gente entender quais são os impactos gerados por esses incêndios em questão de valores. E o INPE trouxe alguns dados de queimadas de janeiro a agosto de 2024, que foram um total de 11 milhões de hectares. E quando a gente vem para o mês de agosto, a gente supera esse valor em questão de estatísticas, porque só no mês de agosto a gente teve 5,65 milhões de hectares queimados, e isso, em termos de comparação, corresponde a todo o estado da Paraíba. Então, a extensão de incêndios no mês de agosto e o impacto que a gente gerou é muito maior do que a gente esperava. E, por fim, um comparativo entre biomas, a gente tem o Cerrado em primeiro na questão de perda de áreas, onde a gente representa um valor de 2 milhões e 500 hectares, enquanto o bioma amazônico tem um valor de 2 milhões de hectares, e, por fim, o Pantanal com um valor menor. Então, portanto, a evidência que deveria ser dada ao Cerrado não acontece, e todos os biomas são importantes e representam a sua biodiversidade e o seu valor em termos ambientais. Recentemente, a Intercept Brasil publicou uma entrevista com a Marina Silva, ministra do Ministério do Meio Ambiente. Abre aspas. O processo de destruir é sempre mais rápido do que o de reconstruir. Ficar 4 anos enfraquecendo equipes, enfraquecendo as políticas públicas e não implementando as unidades de conservação, isso tem um prejuízo que vai repercutir ainda por muito tempo. Fecha aspas. Bolsonaro havia acabado com a Secretaria de Mudança do Clima. Ela foi recriada, mas agora as políticas vão ter que atuar com o cenário atual. E ainda a gente tem a questão que o governo Zema, ele gastou apenas 4% de toda a verba destinada para incêndios florestais em Minas Gerais. E no ano que a gente enfrenta a seca recorde no país, o Zema não poderia ter escolhido um ano melhor para, no início do ano, ter publicado o decreto 48.767, que retira a Força-Tarefa Prévio-Incêndio do Instituto Estadual de Florestas, que é um órgão que tem décadas de experiência em incêndios florestais, né, a vivência de unidades de conservação, e coloca tudo dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar, que não tem essa vivência, né, dentro da unidade de conservação que o IEF tem. Recentemente, queimadas no interior de São Paulo contribuíram para o ar poluído no Triângulo Mineiro. Aqui em Uberlândia, a gente conseguiu ver essa mistura de fuligem, deixando o céu bem acinzentado. Além disso, posteriormente a essa situação, muitas ocorrências aconteceram na cidade de Uberlândia em si. Um caso que me chocou foi da Universidade Federal de Uberlândia, no Campus Glória, onde se iniciou uma queimada, um incêndio, e a universidade precisou ser evacuada. Então, a gente costuma ver essas notícias de uma forma mais longe, mas essas situações também estão muito próximas e afetam as nossas vidas. Próximo onde eu moro, no bairro Jardim Holanda, tiveram vários focos de incêndio. As casas no bairro ficaram cheias de fuligem e a qualidade do ar estava muito prejudicial à saúde. Tanto que em casa mesmo eu passei acho que uns 3 dias seguidos sem conseguir abrir a janela, porque estava ficando tudo sujo e a qualidade do ar estava realmente muito prejudicial à saúde. Outro caso que aconteceu aqui no município foi no Parque Estadual do Pau Furado.
Para quem não conhece, o Parque Estadual do Pau Furado é uma unidade de conservação de proteção integral criada em 2007. É a primeira do Triângulo Mineiro, com uma área de aproximadamente 2.186 hectares, situada aqui no município, no estado de Minas Gerais. O parque é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e desde junho deste ano, a ANGAR, juntamente com o IEF, se tornou responsável pelo uso público do parque. Vocês que trabalham como brigadista no parque, vocês podem falar um pouquinho pra gente o que aconteceu? Aconteceu que começou um foco de incêndio fora do parque no domingo, dia 1º de setembro. E esse foco foi, muito provavelmente, as investigações preliminares apontam que foi, né, um gato, famoso gato, né, que é uma retirada ilegal de eletricidade da rede. E ele deu um curto-circuito e começou um incêndio nessa zona fora do parque. E aí, na quarta-feira, dia 4 de setembro, alega-se que o fogo ele pulou o Rio Araguari, né, numa margem de 147 metros, e entrou para dentro do parque, onde a gente teve, então, ao todo 5 frentes de combate na região, uma dentro do parque e as outras 4 fora. E só ali para o dia 7 e 8, que foi no fim de semana, que os focos estavam todos mais controlados e deram início às atividades de rescaldo que continuam até agora. E o rescaldo ele segue por vários dias ainda, porque tem várias árvores de grande porte que ainda estão em abrasão. E com isso pode causar alguns focos de reignição. Aquela árvore ela pode cair numa área que não foi queimada e iniciar um incêndio de grandes proporções novamente. E gostaria de salientar que os recursos desempenhados para uma ocorrência dessa de grande porte é bastante oneroso também para o Estado. Então, quando a gente sabe que o incêndio já foi criminoso e ainda a gente pensa no custo desse incêndio como um todo, a gente pensa na questão da quão seria mais barato ter usado esse custo com preservação, prevenção durante todo o ano, né? Porque tinham várias instituições como o Corpo de Bombeiros, Comave, que é a Polícia Militar Aérea, tinha IEF, tinha IBAMA, tinha médicos veterinários da UFO, tinha diversos voluntários, tinha aviões Airtrack do IEF, tinha alimentação para todo mundo. Então, assim, pessoas provocando incêndios criminosos, causando um gasto tremendo para o Estado, um valor imensurável com a fauna, com a flora e com a nossa respiração. Então, assim, é interessante se pensar que, como foi falado anteriormente, né, os gastos que foram feitos ou deixados de ter com a prevenção, né, o custo com certeza seria muito mais baixo e seria muito mais efetivo. Só a título de informação, a hora voo do Airtrack é cerca de R$10.000 e ele ficou disponível. E essas aeronaves ficaram cerca de 5 dias disponíveis para essa ocorrência. Elas ficavam pousadas no aeroporto de Uberlândia, dentro de 3 minutos o acionamento, 2-3 minutos do acionamento, ela estava sobrevoando o parque para fazer o combate. Então, você pode fazer de casa uma conta baixa aí, R$10.000 a hora dessa aeronave por esses dias. Pra você ver o custo alto que tem uma operação dessa. Além de falar sobre toda a questão do impacto ambiental, né? Quando a gente tem queimadas, a gente não tá só jogando um monte de gases na atmosfera, gases poluentes, como também a gente tá perdendo vegetação que devia estar fazendo o contrário, né? Absorvendo esses gases. E a gente ainda tem a questão de gastar muitos e muitos litros de água durante um combate, né? Os Airtracks que a Rafaela mencionou, eles gastaram na nossa ocorrência ali, em média, 130 mil litros de água. Só os Airtracks, fora as operações de Bambi, fora os caminhões-pipa, que foram muitos. Então, é muitos litros de água que vai num incêndio desse que, a nível nacional, ele foi de pequenas proporções, né? Do que a gente vê em outras áreas e parques nacionais. E além dessas instituições que eu mencionei, que estavam apoiando o Corpo de Bombeiros, o DEMAI de Uberlândia, IBAMA, várias outras instituições, teve também várias pessoas das comunidades vizinhas participando, porque são brigadistas florestais, concursos ministrados pelo Corpo de Bombeiros, tem um conselho
o Conselho Rural da Tenda do Moreno também, que tem capacitação, que tem equipamento também de incêndio que foi doado para eles para tal. Então, isso também ajuda bastante a comunidade em si apoiar também nesses casos de incêndio, né? A união faz toda a diferença na hora da ocorrência. E no decorrer da ocorrência também foram avistados alguns animais correndo, fugindo do fogo, e alguns, infelizmente, foram encontrados sem vida. Exemplo, foram encontrados um ouriço cacheiro, era uma fêmea, quando foi examinada, ela estava prenha. E aí foi diagnosticado que ela entrou em óbito por inalação de fumaça. Então, assim, outros animais também, de exemplo, foi encontrado um filhote de mico, de sagui, foi encontrado um filhotezinho bem jovem, bem filhotinho de tatu, que também os meninos tentaram restabelecer ele ali com água e não conseguiu, ele veio a óbito também. Teve serpente também queimada, eu encontrei um tatu-mirim queimado também, já no rescaldo. Teve seriema, tem registro de veado, ele vivo fugindo também. Então, assim, são registros que foram feitos que é de partir o coração. Você saber que um ouriço cacheiro morreu por inalação de fumaça e ainda estava prenho, né? E o parque tem várias espécies ameaçadas, né? Inclusive teve um registro também de um mutum de penacho, né? Fugindo, que é uma espécie ameaçada. O símbolo do parque é uma espécie ameaçada, que é a águia cinzenta. Então, a avifauna inteira também prejudicada, fugindo do incêndio. Essa fuligem, fumaça que a gente vê no céu, é formado basicamente pelo PM2,5, monóxido de carbono, os compostos orgânicos voláteis, né, os COVs, e os NOx. E são extremamente tóxicos, né, para o nosso organismo, que está aqui na cidade. E para quem está na linha de frente, qual é o impacto? Bom, essencialmente o que defende a gente da fumaça é só a balaclava e o óculos de proteção. Então, o cheiro de fumaça é muito forte ali em campo. A gente teve um caso, né, de um dos nossos brigadistas, depois de 5 dias seguidos de combate, ele teve um pico de exaustão, e aí passou mal, precisou ser retirado de campo. E é isso, assim, os brigadistas, eles passam muitos dias seguidos em campo e muitas horas por dia de combate. Tem gente que fica 12, 15 horas por dia no combate. E assim, nossos colegas, eles estão, alguns com início de intoxicação, está sendo detectado ainda, está passando bem mal, outros já teve que ser praticamente internado, não sei exatamente quantos dias ele ficou, por conta de intoxicação. E assim, a balaclava que a gente utiliza, ela é resistente a chamas, não é qualquer balaclava que pode ser feito. E para entrar em combate, você não pode ter nenhum material sintético no corpo, né? Por conta das chamas do calor, ele gruda na gente. Então, assim, durante o combate a gente fica trajado com roupa de manga, de algodão, calça resistente, coturno, perneira, luva de vaqueta. O óculos tem que ter vedação para proteger os olhos da fumaça, porque senão arde bastante. E a gente se hidrata, mas todo o tanto que a gente se hidrata é pouco, porque a gente não sente vontade de urinar. A gente não sente muita fome, mas a gente precisa comer para poder não passar mal e aguentar o dia todo de combate. E a gente geralmente, eu no meu caso, eu me policio para beber bastante água, de cerca de 4, 5 litros em combate. E quando eu chego em casa eu vou urinar, a minha urina está bastante escura ainda. Então quer dizer assim, todo o tanto que a gente ingere de água, de líquido, é pouco. Então, é comum dar dor de cabeça, é comum ter vertigem, e a gente tem que ficar atento a isso até para a nossa segurança, né? Quando a gente perceber que está tendo algum mal-estar, entrar em contato com o líder que está na brigada para poder ser retirado. E um detalhe bastante importante é a questão da segurança, né? Quando a gente vê que tem uma mata, uma floresta, uma fauna e a flora sendo devastada pelo incêndio, ou até mesmo sua propriedade rural, o seu bem sendo devastado, a gente tem aquele ímpeto de poder ir lá, combater e tal. Só que assim, a gente tem que pensar na nossa segurança, pensar se a gente está com uma vestimenta adequada, pensar se a gente tem o treinamento, a técnica adequada para poder adentrar nesse incêndio. Porque a partir do momento que você coloca sua vida em risco, já tudo muda. Você tem que pensar na sua família, você tem que pensar no todo, na sua equipe, pensar. E o importante é fazer um curso de brigada florestal
E no Corpo de Bombeiros, eles ministram o curso para algumas comunidades que solicitam, para instituições. Então, no Parque Estadual não é diferente. Lá no Pau Furado, em parceria com o Corpo de Bombeiros, anualmente é ministrado um curso voluntário, gratuito, para você ser brigadista. E o indicado é cada um ter seu EPI, porque na hora da ocorrência fica mais fácil de se organizar e também para a sua segurança, né? Mas o parque ele disponibiliza EPIs na emergência para voluntários que têm os cursos treinamentos para apoiar no combate. E hoje a gente teve uma notícia no jornal mencionando que uma pessoa teve aproximadamente 52% do seu corpo queimado, porque estava na sua propriedade rural, na região do Tangará, combatendo um incêndio e salvando a sua criação. Então, assim, a gente tem que pensar bastante na segurança. Então, pensar também na prevenção, né? Não deixar de falar da prevenção, que talvez se tivesse tido feito rescaldo, se a pessoa tivesse uma preparação com cursos teóricos, práticos, isso talvez poderia ter minimizado essa perda. E não deixando também passar, a gente teve perda de 2 brigadistas do ICMBio também, experientes, por questão de inalação de fumaça e decorrente de outras coisas. Então, assim, até mesmo a pessoa experiente, ela pode entrar em óbito. Então, assim, a ocorrência de incêndio florestal, ela não é brincadeira, ela não pode ser feita por qualquer pessoa e ela não pode ser encarada como uma brincadeira ou como passatempo. É uma coisa séria e perigosa. E essencialmente isso, né? Geralmente quem se torna brigadista florestal faz isso com muito amor e faz isso o ano todo, né? Não é só na época crítica, não é só para combate a incêndio. As atividades de prevenção, o manejo integrado do fogo são essenciais e os brigadistas florestais também são capacitados para fazer essas atividades. E se você tem interesse, né, em se tornar brigadista florestal, você pode procurar uma capacitação para estar atuando na sua região e também pode acompanhar o trabalho das brigadas nas redes sociais, né? Muitas brigadas têm redes, tem também a rede nacional de brigadas voluntárias que reúne várias brigadas do Brasil todo. Eles têm o site deles, têm as redes sociais onde eles sempre estão apoiando aí as brigadas nacionalmente. Mudando um pouco de assunto, e quem que vai se beneficiar com esse fogo? Bom, pode parecer loucura um setor que depende da natureza criar desastres ambientais. Porém, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, explica que o agravamento da crise climática, o desmatamento de anos anteriores, a falta de conscientização e, principalmente, a mudança na estratégia do desmatamento influenciam nas queimadas atuais. Bom, qual é a lógica? Eu vou acabar com a floresta. Não preciso desmatar, porque o desmatamento é caro. O fogo é muito mais barato, só comprar gasolina e sair espalhando. O que justifica incêndios tão intensos, apesar da diminuição do desmatamento em certas regiões. O fogo é o meio mais eficiente para os ruralistas escaparem à fiscalização do IBAMA e de outros órgãos fiscais. E a gente não precisa ir longe para pensar e refletir sobre as políticas públicas. Aqui em Uberlândia, de acordo com as informações que a gente tem, fica mais barato você pagar a multa quando você coloca fogo no seu terreno para, entre aspas, limpar o seu terreno, do que você pagar uma pessoa ou uma empresa para limpar o mesmo. Então aí a gente já vem na questão de especulação imobiliária, né? Então é muito mais fácil você limpar uma área que você tem, que é prevista para construção de um condomínio, um prédio, colocando fogo por vários anos naquela área. E aí ela vai degradar e fica muito mais fácil você conseguir uma autorização específica para construir em determinados bairros aqui de Uberlândia. Exemplos, o Córrego Mogi, por exemplo, que é um exemplo muito clássico daqui da região, né? Todo ano colocam fogo lá, especulação imobiliária muito grande, e já estão com vários projetos de condomínios ali na região. Então, é interessante e imprescindível prestar atenção em quem a gente vai votar nas eleições, porque isso reflete diretamente, interfere diretamente no nosso dia a dia, né? E voltando uma coisa específica, meio ambiente não é só a mata, a floresta, meio ambiente é todo o meio que a gente vive, todo o local que a gente está instalado. Exatamente. A gente precisa ter a noção de que o ser humano ele é integrado ao ambiente, né? Então, a gente é parte do todo. Então, na hora de votar, a gente tem que considerar políticos que estão a fim de efetivamente
trazer a legislação climática em pauta, porque não é um problema do futuro, é um problema que a gente está vivendo e que está só se agravando. As perspectivas para a gente perder o Pantanal estão bem pessimistas, então é uma questão de pôr a mão na massa agora, porque na verdade já passou da hora. Gostaria de salientar que, por conta da decorrência do incêndio, né, o parque no momento está fechado até na gravação deste podcast. O parque está fechado, né, para até organizar tudo, definir como que vai ser os próximos passos para a recuperação e preservação do mesmo. E vocês podem seguir o aplicativo, o Instagram, a página do parque, @paufurado, que lá contém várias informações sobre os atrativos, sobre atividades que podem ser feitas lá, os dias de visitação e tudo mais. E a reabertura do parque pós-incêndio vai ser divulgada pelo Instagram. Então fica de olho que em breve o parque vai estar reaberto e aí vocês podem conhecer e até quem sabe ser brigadistas e ajudar a gente no combate a incêndio. Com isso, nós finalizamos o episódio 45. Gostaria muito de agradecer a presença da Rafaela e da Elis com suas contribuições. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e também nós deixaremos as redes sociais das participantes na descrição do vídeo. Obrigada pela atenção até aqui e até a próxima.